Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso. Há um tempo estamos inaugurando aqui esse local. Para satisfação, prazer aí estar com os convidados. É muito agradável tê-lo aqui. Continua como presidente do PPS? Continuo. Eu tive um período de licença quando estava no Ministério, mas agora já Deixa eu só apresentar a Érica e o Hamilton e vou abordar com o senhor exatamente isso. A zootecnista Érica Gartner. Prazer ter aqui, Érica. Igualmente. Prazer, né? Você é gestora dos parques da Paulista, o que é isso? Sim, sou gestora dos parques da Avenida Paulista, o Trianon e o Parque Mário Covas. Tem tanto parque assim, né? Eu acho que deveria ter Tem mais. pouco, né? Exatamente isso. Eu estou lançando uma ideia aqui até arriscada, tá? Eu acho que a Avenida Paulista devia ser um parque. Sim. Onde fica o Parque Mário Covas? Parque Mário Covas fica um quarteirão ao lado ali do Trianon, em direção ao Conjunto Nacional. Perfeito. Também conosco o administrador Hamilton Leite. Prazer tê-lo aqui, Hamilton. Boa tarde, Zé Galpé. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu já estou no seu programa. E é uma honra, é um prazer participar. Boa tarde, Érica. Boa tarde, deputado Roberto Freire. Você participa da educação corporativa da Universidade Secovi, é isso? Isso mesmo. O Secovi São Paulo tem uma universidade corporativa e lá nós oferecemos, esse ano devem ser aproximadamente 60 cursos para os profissionais que atuam no setor imobiliário. Quem tem acesso? Olha, quando você diz profissionais que atuam? Pode ser desde o zelador do condomínio até o PhD em engenharia num curso de MBA que nós temos em parceria com a SPM. Então é uma gama grande aí de profissionais. Deputado Roberto Freire, antes que eu entre na pauta específica, o senhor surpreendeu a todo mundo saindo do Ministério, assumiu o Ministério com a tua competência o levou ao Ministério e, de repente, abriu mão. Todo mundo quer um Ministério, deputado. O senhor dispensou. Um desprendimento muito grande. Mas, olha, quem foi criado um pouco na escola política que eu fui, isso não era nada estranho. Sim. Pelo menos para mim foi algo muito natural. Eu fui formado no movimento comunista. Quem aqui no Brasil enveredava por esse caminho, eu não estava esperando tempo bom algum. Ao contrário, eu esperava era sempre tempo muito ruim. Então não tinha e não fui formado para estar buscando benesse alguma. Era muito mais em função de aquilo que eu considerava o interesse público, o interesse mais geral, mais universal. Então, no momento que achei que naquela denúncia, tal como foi feita, e a posição que o partido vinha adotando, eu continuar ali seria ruim para o governo, para mim e para o partido. Então, o melhor foi sair, e sair com a tranquilidade de não nos transformarmos em uma pedra que ficasse atirando no governo.
né? Saímos e com a clareza de que continuaríamos apoiando as reformas que o governo via encetando, tal como estamos fazendo agora, inclusive porque votamos pela concessão da licença para que o Supremo pudesse processar o presidente Temer, mas como rejeitado, o que importa saber é que a transição vai se dar com Temer e o PPS vai continuar votando a favor das reformas. O que surpreende, quando alguém deixa um cargo como o senhor deixou de ministro da Cultura, sai dando tiro para tudo quanto é lado, né? Simplesmente saiu. Mas por quê? Porque se eu estava até aquele momento, não tinha por que estar atirando naquele momento que eu lá estava. Eu tenho essa clareza. Se fosse para estar atirando, eu deveria ter saído, provavelmente há muito mais tempo. Né? Ou não deveria nem ter entrado. Mas entrei e acho que cumpri com o meu papel, contribuí com o próprio governo, mas chegou um momento que talvez não pudesse mais contribuir como vinha e era melhor nos afastarmos, para que o partido, inclusive, tomasse uma posição de independência, como a partir daquela oportunidade começou a ter. Independência em relação ao governo, apoiando as reformas, a transição, até porque nós não confundimos com a oposição que está aí. Essa eu acho que a sociedade brasileira rejeitou de vez, mas também não queremos estar integrado num governo que temos algumas divergências. E é necessário que essas, pelo menos, sejam claras, sem maior problema, e não prejudicando essa chamada transição que nós fomos responsáveis, até porque nós votamos o impeachment da Dilma. Parabéns, deputado. Após a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, a Câmara e o Senado tentarão se dedicar a temas considerados prioritários para o segundo semestre, com destaque para a reforma política e as possíveis mudanças interessam a vários partidos preocupados com a diminuição de receita depois da proibição em 2015 do financiamento empresarial de campanha. Deputado Roberto Freire, Érica Gartner, Hamilton Leite, um novo tempo do governo agora. Olha, eu vou dar início porque nós estamos exatamente nesse é a sua área, nesse grande debate. Está presente. Olha, o governo Temer, com essa não concessão da licença, é que não foi rejeitada a denúncia, não é? Para a gente ter clareza. Pelo contrário, a denúncia continua e tão logo ele saia da presidência, quando encerrar o seu mandato, a denúncia prossegue. A investigação se dará. É o que determina a Constituição. Para a gente saber, a Constituição proíbe que o presidente da República, no exercício do seu mandato, seja processado e investigado por crimes comuns. A única exceção são os crimes de responsabilidade. O que aconteceu com Dilma, e por isso a punição é o impeachment. No outro caso, tem que aguardar o encerramento do mandato, salvo se a Procuradoria-Geral da República solicitar e a Câmara autorizar a licença para processar. A Câmara dos Deputados não autorizou. Portanto, continua Temer na plenitude do seu mandato. E sai desse processo um pouco fortalecido, porque deu a demonstração de que tem uma base de sustentação no Congresso que lhe deu uma ampla maioria. Garantiu a continuidade do seu mandato. E agora é a discussão, não para a reforma política, porque essa se impõe até pela anualidade que a Constituição determina. Você só pode mudar as regras eleitorais um ano antes das eleições. Então, nós temos um prazo fatal. Final de setembro tem que estar aprovado a reforma que vai valer para o próximo ano. Se não fizer, tudo que mudar não continua tal como está. Então, essa reforma vai assumir, e aqui está bem colocada na sua pergunta, de que ela é a primeira. Vem por conta desse prazo. Mas tem outras, e tem talvez aquela a mais importante, até para o ajuste fiscal, que ainda é um problema, pelo grave problema que foi deixado pelos 13 anos do lulopetismo. A crise fiscal é muito profunda, muito grave, e o governo está tendo dificuldade, apesar de ter aprovado algumas medidas em relação a ajuste fiscal.
Então, essa reforma da Previdência é uma que vem e que vai começar também a ser discutida agora, embora qualquer decisão, votação, será a posteriori dessa reforma política. Eu tenho a impressão de que o governo deu uma certa equilibrada, fortaleceu-se um pouco por essa decisão da Câmara de não conceder a licença, e nós vamos entrar aí, talvez, num bom momento de discussão de se vamos superar esse grave crise econômica que estamos vivendo e se o país retoma o seu processo de crescimento e uma certa estabilidade política, preparando para todos nós, em 2018, decidirmos aí os destinos da nossa nação. Agora, do ponto de vista da sociedade, é importantíssimo que a gente consiga aprovar essas reformas, né, deputado? Especialmente a reforma previdenciária, que é essencial aí para o equilíbrio econômico de médio e longo prazo para o país, né? Sem dúvida alguma. E tem uma questão de justiça, que é algo que pouco se fala, e quando se fala da reforma da Previdência, é como se estivesse indo contra os verdade. Que ganham menos, os mais pobres. Coisíssima nenhuma disso, né? Ao contrário, o que se tem de fundamental na reforma é que você cria no Brasil um sistema único de previdência. Sim. E quando se fala isso, é bom a gente lembrar que você já tem um sistema único, por exemplo, para os servidores das empresas estatais brasileiras. Eles são, no sistema previdenciário, integrantes do sistema do INSS. Eles se aposentam nas mesmas regras que qualquer trabalhador da iniciativa privada. O que eles têm, e isso vai ter para o servidor público também, é o chamado Fundo Complementar de Capitalização, os chamados fundos de pensão, que são importantíssimos. Apesar de toda a roubalheira aí que o governo Lula-petista fez, ainda continua sendo algo de fundamental importância. Tá gravando os trabalhadores, seja do Banco do Brasil, da Petrobras, da Caixa, estão tendo que pagar bem mais por conta do rombo que deixaram. Mas aquilo continua sendo um grande instrumento, inclusive de investimentos para a economia. Pois bem, a proposta é de que o servidor público vá ser igual que os servidores dessas estatais num fundo de capitalização complementar para ter direito à sua aposentadoria integral, mas pago por esse fundo de capitalização e não mais pelo Tesouro Nacional como é hoje. Porque a partir dessa proposta, todo servidor público que entra no sistema único. O Brasil vai ter um único sistema. E só para tranquilizar todo mundo, político também vai entrar nesse mesmo sistema. Talvez a exceção seja dos militares por conta da situação específica que eles têm. Mas vai ter também uma mudança nas regras do sistema previdenciário. E vale lembrar o marco recente que nós tivemos de modernização da lei trabalhista, né? Importantíssima para gerar empregos, para colocar o país num nível um pouquinho melhor em relação aos concorrentes internacionais, né? E talvez mais antenado com o que é esse mundo do trabalho que está aí, né? Quando eu fico dizendo que a CLT tinha um contrato de trabalho que das características fundamentais era a sua permanência. Era um contrato que tinha permanência. Por quê? Porque a atividade do trabalho naquele dali podíamos caracterizar, por exemplo, com a linha de montagem. Você trabalhava com a quantidade cada vez maior de operários numa linha de montagem, que o exemplo maior é os tempos modernos de Chaplin, modernizados nas linhas de montagem da indústria automobilística, e isso daí com as pessoas trabalhando 7, 8 anos na mesma empresa, ou muito mais, né? Pois bem, o que é o mundo de hoje? Se você tem alguma linha de montagem, não é mais com pessoas, é com robôs. É robotizada. Claro, e a tendência é de que isto seja cada vez maior em todas as outras atividades. Quantas profissões deixaram de existir em função da inteligência artificial, da automação, da robotização, né? E cada vez crescente, né? Nós estamos daqui a pouco discutindo, não é o carro que não é mais a combustão, é elétrico, não, é o carro que não terá motorista.
E a possibilidade, inclusive, de trabalhar em casa agora, Claro, né? Com esse trânsito maluco que a gente tem na cidade. A nova, aqui a reforma trabalhista garante direitos desses que vão trabalhar em casa, ou seja, é uma atualização, modernização, foi algo de fundamental importância. Foi mesmo. Infelizmente, para nós, no campo da esquerda, a gente vê uma esquerda no meio da rua contra isso. Eu digo, olha, isso é um contrassenso. É a esquerda geração de sendo empregos, reacionária, reagindo contra a mudança, contra o que é a vanguarda, o mundo, o progresso. Hoje a gente trabalha de qualquer lugar, né? Claro, e tempo cada todo, vez mais. cada vez faz mais. estar no escritório ou em casa. Vou dar meu olhar feminino, né? Eu acho assim, tem um olhar muito positivo sobre tudo que está acontecendo, sou muito otimista. Sou admiradora da teoria do Zygmunt Bauman, né? O mundo líquido. Então a gente está preparado para impermanência. Né? A impermanência ela é uma coisa muito real. Hoje a gente não pode ficar grudado nas coisas de antes, né? A gente tem que estar preparado para essas mudanças. Eu acho que o brasileiro está na pauta do brasileiro discutir a política, né? Olhar. É muito diferente, né? Eu fui adolescente. Né? Então, fui jovem, fui adolescente na época da ditadura, né? Então, assim, a gente sabe a diferença, né? Quem não viveu aqueles tempos, né? Então, assim, hoje você tem acesso a tudo, né, o tempo todo. Essa integração que nós temos aqui, que delícia estar recebendo essa aula sua, né, com a Eu vou receber daqui a pouco aula sua, né? Falar em aula, Érica, você tem projetos para a sustentabilidade da região da Paulista, é isso? Olha, eu e uma grande equipe. O que vai acontecer quarta-feira? Olha, na verdade, assim, tudo começa com... Eu sempre falo que no caos você tem que começar de um certo ponto para você começar a organizar suas ideias. Chegando ali no Parque Trianon, eu fiquei muitos anos no Parque Ibirapuera, 11 anos. Né? Minha vida de parqueira tem 20 anos já na cidade. Minha especialidade são parques urbanos, sou fã desse assunto. Quantos né? parques tem na cidade de São Paulo? Olha, municipais 106. E parques urbanos estaduais, 10. Qual é a diferença? Precisa me explicar. É do governo estadual, ligados à Secretaria do Verde e Meio Ambiente Estadual. E do Secretaria do Meio Ambiente Estadual. Sim, a do Verde e Meio Ambiente, que é municipal, são quantos? 106. 106. Esses que você trabalha são municipais? Municipais. Mas já trabalhei em parques estaduais também. Eu só quero me situar, né? Porque eu... E está em vez de vir um outro aí, Parque Augusta, né? Sim, que será municipal. Vem mesmo? Vem, já vamos ter, já está... O senhor é muito otimista, sim. Eu passo por ali há 40 anos. Sim. Mas eu estou ouvindo falar disso há muito tempo, mas agora com muito teremos maior... agora uma audiência pública, 40 anos eu fui bondoso. Né? Então, a e vem no diferença formato... é que agora a gente tem o prefeito desenvolvimentista, né, Zancopé? 40 anos eu fui bondoso? Mas... Não, e esse Parque Augusta vem no formato... 40 anos era outra área, outra utilização daquele mas não espaço. Era bem parque, não. Não era parque. Não era parque. Isso aí não, era outro. A discussão era até para a urbanização efetiva. Quando eu falo há 40 anos, a ocupação ali era outra. Aí depois disso. Então, a gente tem umas novidades que, por exemplo, o Minhocão, o Parque Minhocão, né? Então, assim, o que é um parque hoje em dia, né? Então, assim, qualquer lugar que as pessoas estejam se reunindo, desfrutando do espaço... do elevado nos finais de semana. Hoje se chama... tem a proposta de se tornar no parque também. A diferença hoje, muito bacana, né? Tem países, algumas cidades vários já têm modelos. Já fizeram. Então, o bacana de hoje em dia, né, desses últimos tempos, é que tem surgido... A população tem demandado isso para o governo, né? E acho que esse é o modelo perfeito, né? O governo ouvir a população. Então, o exemplo do Parque Minhocão, o Parque Augusta também, é um clamor da população. Interditar definitivamente e transformar aquilo num parque, é isso? Parque, É isso, não apenas as interdições. O senhor está mais paulista que eu, hein? Até porque eu me deixo muito nisso. Eu tenho até uma das perguntas que eu ia fazer, por exemplo, eu tive um dia desse em Buenos Aires e tem um parque Tão lindíssimos, né? Palermo, quando vai para o hipódromo, na Libertadores, que é um parque espetacular, o Ibirapuera, só que é aberto. Tem grades, né?
Aqui no Brasil você tem alguns belíssimos parques, mas tudo gradeado. E eu não consigo entender. Não há como aceitar um conceito desse. Não tem, um parque você não tem que ter uma entrada. O parque tem que ser exatamente isso, é você andar sem precisar estar... Agora, eu conversei muito com o Eduardo Jorge, que ele era secretário. Trabalhei com ele 8 anos, foi uma na felicidade. prefeitura, viu? exatamente. Sim, Foi da prefeitura, com o Kassab. Entrou com Serra, Kassab. E eu conversei muito com ele, e ele também concordava, disse, olha, é danado, não tem porquê. Agora é um problema da segurança. Eu digo, mas não, a segurança não é a grade. Não. A segurança é outra coisa. Sim. Porque você a gente tem que olhar... A grade não vai resolver nada. Não, só falta depois você inventar que vai botar uma grade eletrificada. E aí o parque, para quê? O nosso grande sucesso será um dia tirar as grades do parque Fala novamente. Gente, né? Dá detalhes para a gente comigo. do Fórum Verde Vivo. Então, esse fórum, no parque, eu sempre falo que quando você faz o processo colaborativo, né? A famosa festa do pratinho. Você não tem muitos recursos, você junta os amigos e faz a festa do pratinho, né? E vira aquele banquete, né? E muito satisfatório. Então, assim, tem o pessoal a Vilma Peramesa, né? Da Associação Paulista Viva, propôs já se agregou ao Gilberto Natalini, nosso secretário, no primeira semana de trabalho, um grande mutirão no Parque Trianon, um grande mutirão no Parque Mário Covas, e a gente foi se envolvendo com os problemas ali do dia a dia da Avenida Paulista, de seus canteiros, de suas praças e os seus parques, e a gente vem discutindo já há 6 meses todo esse assunto, né? E propôs-se agora, a gente vai ter que tomar algumas atitudes bem profundas ali com relação ao manejo da vegetação do Parque Trianon, né? Então, a gente tem uma espécime invasora ali, que ela é muito agressiva, é uma palmeira australiana, e começamos a discutir esse assunto, buscar apoio dos pesquisadores e tal. A Vilma, junto com o secretário Gilberto Natali, vamos discutir esse assunto na cidade, na Avenida Paulista, enfim. Então, montamos a Associação Paulista Viva tem a proposta de trabalhar essa questão da sustentabilidade, né? A Secretaria do Verde está no seu DNA discutir a sustentabilidade, né, no sentido bem amplo. E vamos agora propor uma ação muito grande ali na Avenida Paulista, em seus parques, suas praças e canteiros, né? Revitalizar toda aquela área, florir e revegetar algumas áreas que estão deficientes. Por exemplo, o que acontece com uma área que está com uma planta invasora? Ela tem uma perca do seu bioma muito séria, né? Significa, a invasora, ela não deixa as plantas de interesse, né? Ali o parque é um resquício de Mata Atlântica. Então, uma planta invasora, ela prejudica a rebrotação das plantas de interesse, né? Então, em termos de diversidade, é muito prejudicial. E a gente corre o risco de perder aquele resquício de Mata Atlântica da Avenida Paulista. A gente tem uma floresta na Avenida Paulista. Quando eu perguntei para você sobre o número de parques na cidade de São Paulo, sim, então, parques municipais, para a gente não, são 106. 6. Aí você trabalha na Avenida Paulista. Sim. Então, eu imediatamente falou Avenida Paulista é Parque Trianon. Sim. E aí você acrescenta o Parque Mário Covas, que a gente tem que puxar na memória. Parque Prefeito Mário Covas. Sim. Para poder identificar o local dele, entendeu? Sim. Agora eu quero saber, vocês discutem parques na Paulista? Eu quero entender isso daí, que eu quero. Pois é, exatamente. Parques na Paulista. Nós temos 2. Hoje o meu olhar, que a Avenida Paulista, aos domingos, é um grande parque linear, né? Não significa que ali é uma grande avenida, é um corredor onde a gente reúne maior número de hospitais, 21. Empresas e tal. Acesso a 21 hospitais. Exatamente. E no domingo, se tiverem oportunidade... Eu sou usuário frequente, viu, Érica? Eu quase todo domingo... Está acontecendo eu um grande bastante. fenômeno naquela Avenida Paulista, né? Então, as pessoas... Como é que é?
Não, eu quase todo domingo vou lá passear de bicicleta, com a família, um espaço que tem muita energia, né? Tem muitas pessoas muita caminhando energia. e se divertindo, músicas, Sim. vários grupos ao longo da avenida, então é um espaço muito bom de usar, né? Sim, a gente tinha a nossa praia paulista aqui, sempre conhecida como Parque Ibirapuera. Tive a felicidade de estar lá, né, sob o comando do Eduardo Jorge, 11 anos. Sob o comando do Eduardo Jorge, 8. Né? Então fizemos um grande projeto de revitalização ali. E agora tem essa novidade da Avenida Paulista, né, que pode ser uma extensão. O que vai acontecer nesse Fórum Verde? Tem Bom, nesse palestras, fórum, exatamente, nós temos 2 mesas, uma coordenada pelo arquiteto paisagista André Graziano, que foi responsável pela implantação de 3 parques na cidade. O Parque Zilda Anatel, eu sou diretora de 3 parques, tá? Sim. Parque Zilda Anatel, que é aqui na Sumaré, que é esse parque de skates, né? Sim. Essa praça de skates. O prefeito Mário Covas e o Parque Trianon, né? Certo. Então, o André Graziano, ele foi responsável pela implantação do Parque Zilda Anatel, do Parque do Povo e do Parque Mário Covas. Então, ele estará coordenando essa primeira mesa do fórum, que nós vamos discutir as invasoras, as plantas invasoras na cidade, com a professora Vilma Pivello, da USP, tá? Que tem um trabalho muito grande desde 2009. Na própria USP, eles têm muitos problemas de invasoras, em algumas áreas de reserva deles. Com a ecóloga Andréa Bossi, que é da própria secretaria, é a técnica responsável pelos parques tombados, e estava para se confirmar uma pessoa de Campinas, que também trabalha com plantas invasoras. Exatamente pensando, hoje a gente tem o Plano Municipal da Mata Atlântica, né, na cidade. O que significa isso? Recuperar essas áreas de Mata Atlântica da nossa cidade. O Espigão da Paulista é a Mata do Caguaçu, que é a Mata Grande, né? Caguaçu significa Mata Grande. Imagina que aquela área, quando as pessoas subiram a serra, deram de frente com aquela mata maravilhosa daquele espigão. Aquela área toda ligava-se aqui em Pinheiros, que tem o nome de Pinheiros por causa dos bosques de araucárias. Então, nós temos um grande grupo na cidade trabalhando no sentido de recuperar essa fisionomia vegetal da cidade. Antes e com ela, recuperar a vegetação. Só antes que eu chame o intervalo aqui, cumprimentar o Pinheiro Pedro. Prazer ter aqui, Pinheiro Pedro. Prazer estar com vocês de novo. Infelizmente eu errei, eu fui na rádio. Você aprende. Cheguei lá. Mas, uma hora só, apanhando. rapidinho. E o Zancopé sabe que, olha, eu estava tão orgulhoso que tinha chegado na hora, com antecedência. Mas, deputado, antes que eu chame o intervalo, quando o senhor começa a falar de área, preservação, o senhor lembra da praia lá em Recife? Não tem mais discussão, só saudade. Não, tenho. Sim. De vez em quando estou lá, os netos estão todos lá, né? Jabotão é maravilhoso, né? Jabotão, inclusive, o prefeito lá, o ex-prefeito Elias, recuperou a praia, que já tinha havido um avanço do mar muito grande, e ele conseguiu recuperar. Mas eu sempre vou, mas eu estava aqui vendo, as cidades litorâneas não têm assim esse grande problema que São Paulo experimenta. Além de São Paulo ser essa metrópole imensa, mais de 10 milhões. Uma cidade-estado, né? Aí uma cidade impressionante dessa, não tem praia. Então, parque é algo fundamental, é o seu pulmão. Porque a cidade litorânea, a praia... Eu particularmente prefiro Olinda, né? Você sabe. Sim, mas Nós vamos para o intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer?
Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro, pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. A infância é feita de momentos que viram lembranças para toda a vida. As aldeias infantis trabalham para que as lembranças da infância se tornem as melhores possíveis. Lembranças de acolhimento, de família, dos irmãos, das brincadeiras, de um lugar seguro. Conheça as aldeias infantis. Visite nosso site e visite nossas aldeias. Vai ser um momento inesquecível para você também. Você sabe quando se pode acionar a Justiça Estadual? Em questões como adoção, direito ambiental e do consumidor, locação, casos de família, violência doméstica. Por meio da ação elaborada por advogado ou defensor público, ou diretamente pelo interessado no juizado especial, para causas de até 20 salários mínimos. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, próximo do cidadão, transformando a vida das pessoas. Você está conosco no Gente que Fala, pela TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Também Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje o deputado federal Roberto Freire, a zootecnista Érica Gartner, o advogado Pinheiro Pedro e também o administrador Hamilton Leite. Hamilton, você é do Secov, a Universidade Secov lança 5 novos cursos, está correto? Isso, Zancalpé. Na verdade, todo semestre a gente lança cursos novos, né, muito baseado nas demandas dos profissionais que nos procuram para dizer, estamos precisando desse tipo de qualificação, e a gente organiza todo o programa, busca os professores. E neste trimestre nós vamos lançar 5 cursos novos, além dos cursos que a gente tem tradicionalmente na Universidade Secov. Todo o ano a gente tem, por exemplo, Direito Imobiliário. Há muitos anos a gente tem esse curso para especialização de advogados na área de Direito Imobiliário. Nós temos um curso de incorporação imobiliária que é bem tradicional. Na realidade, esse curso, nós temos um MBA em negócios imobiliários que tem quase 30 anos de existência. E esse MBA nós estamos modernizando o programa para o ano que vem, com uma carga de aulas internacionais. Então, esse é um dos cursos que vai ser uma grande novidade para o ano que vem. Mas este trimestre, entre agosto, setembro e outubro, nós vamos lançar alguns cursos novos. Por exemplo, de gestão de áreas contaminadas. Então, São Paulo tem hoje muitas áreas contaminadas, principalmente onde eram postos de gasolina. E o setor imobiliário é o único agente que pode transformar essas áreas contaminadas em áreas que possam ser usadas. Então, a gente vai
mostrar para os empreendedores como é que se faz esse processo de remediação dessas áreas. Então, esse é um curso novo. Tem um outro curso que é para formação e comercialização de áreas para incorporação imobiliária. Então, em São Paulo, é muito comum os corretores formarem um grupo de casas para lançar um empreendimento. Então, isso requer um conhecimento em várias áreas, contratos, que tipo de contratos que pode fazer entre o proprietário e o comprador da área, a legislação urbanística existente naquela quadra. Então, tem uma série de conhecimentos que o profissional, tanto que está vendendo, quanto o profissional que está comprando as áreas, precisa saber. Então, esse é um curso novo também que a gente deve lançar. Alguns cursos de marketing, um de ferramentas para desenvolvimento e gestão de marcas, e aí marcas em geral, pode ser marcas de uma imobiliária, de uma incorporadora imobiliária, um curso genérico para desenvolvimento de marcas. E um outro curso de gestão de crises nas redes sociais. Então, hoje em dia é muito comum, o cliente faz uma reclamação nas redes sociais e muitas empresas estão despreparadas para lidar com isso. Então, esse é um curso que a gente vai começar a oferecer neste trimestre. No quarto trimestre, haverão outros cursos novos, mas ainda não começamos a divulgar. O Wagner da Vila Mariana pergunta se você tem a estimativa do número de profissionais que o Secov já formou nesses cursos. Olha, até agora, cerca de 30 mil profissionais. Por ano, a gente forma aproximadamente 1.500 profissionais. Então, a universidade está com 16 anos de existência, apesar desse MBA, que já é ainda mais antigo do que a própria universidade, está com mais ou menos 30 anos de existência do MBA em negócios imobiliários, que nós temos em parceria com a SPM. Pinheiro Pedro, lógico que talvez devesse dirigir essa pergunta ao deputado Roberto Freire, mas o governo federal reduziu a alíquota do Fundo Rural nas vésperas da votação. O que significa isso, você que é ambientalista e é profundo conhecedor? Não exclui o senhor, nem o Hamilton, nem a Érica, por favor. Tem um grande filósofo que eu sigo, chamado Karl Popper, que ele falava claramente no racionalismo da política, que você deve observar as questões de forma objetiva e não subjetiva. As intenções, elas sempre existem, mas é o resultado prático. Isso daqui chama-se teoria da reciprocidade. Reciprocidade é uma coisa que todo governo com dificuldades com o parlamento executa. Seja aqui, seja o Lyndon Johnson nos Estados Unidos, ou seja, são setores que às vezes são agraciados ou não. Obviamente, alguma coisa se ganha e muita coisa se perde. No caso ambiental, eu não faria essa relação. Não faria essa relação. Porque o que eu vejo aqui é o seguinte: Fundo Rural é um problema, né? A alíquota do Fundo Rural é um problema. A arrecadação também, perda de arrecadação da Receita Federal, eu acho engraçado a Receita calcular 7,6 bilhões de reais de perda por conta da redução da alíquota, quando a própria Receita hoje mantém um mecanismo que foi aperfeiçoado e retroagiu a 2008, no governo Dilma, chamado juros sobre capital próprio, que só banco ganha. E a perda de receita por ano em favor dos bancos e em favor das grandes empresas, porque só quem lucra consegue ter a dedução sobre juros sobre capital próprio. É de 10 a 17 bilhões por ano. E ninguém mexe. E ninguém mexe. Nós somos um país em crise, mas qual é o único setor que ganha? Financeiro. Então, eu acho assim, mexe... Posso até responder para você. Mexe, mas agora é complicado, viu? Não, está correto isso, mas eu estou só querendo dizer que há um dado interessante. Você vem já há algum tempo, em função de uma certa melhora na gestão, e a economia, problema inflacionário, a crise recessiva gerou algumas vantagens, por incrível que pareça, mas ajudou a que a gente possa começar a enfrentar
esses ganhos absurdos do setor financeiro. Você está diminuindo a taxa de juros básica da economia, está se começando a diminuir também os juros para a cidadania em geral. E o Banco Central, inclusive, o deputado Tapar, o Banco Central hoje está começando a segurar os bancos como nunca antes. Como nunca fez, tá. Inclusive obrigando, por exemplo, aqueles serviços desbancarizados. Vocês devem se lembrar das propagandas há uns meses atrás, desbancarizar e tal. Pois é, todas aquelas empresas desbancarizadas estão sendo bancarizadas. O Banco Central obrigou os bancos a comprarem de volta essas empresas, que era uma grande lavanderinha, né? Então, tem muita coisa que está começando o reequilíbrio da economia, o ajuste fiscal, vai ajudar a enfrentar melhor essa questão do sistema financeiro, que é um absurdo. Isso é um total absurdo. Mas eu gostei aí de colocar de que são momentos em que você tem grandes decisões no Congresso, que você apressa algumas questões que são da ordem do dia, só que não estavam sendo decididos porque a força de pressão da sociedade não existia. Não é ver isso como se fosse uma conspiração. É o próprio processo democrático que faz isso. Quer ver uma coisa nisso que foi meio absurda e que se está falando aí sem conhecimento de causa? Está distribuindo emendas por conta da votação. Olha, nós votamos recentemente que as emendas serão impositivas. E isto foi aprovado. E sabe por que significa isso? Impositiva? É que a emenda será paga independente de qual partido, qual parlamentar. A execução terá que ser feita obrigatoriamente. Para quê? Exatamente para evitar esse toma lá da cá. Exatamente. As pessoas não conseguiram perceber isso. E aí querem... Mas não tem essa informação. Por isso que eu insisti o que quer dizer isso. Não, mas essa informação... o problema é que algumas pessoas têm essa informação e desonestamente querem continuar com o mesmo discurso que não é mais verdadeiro. Então não tem nenhum parlamentar que possa dizer que as suas emendas não foram executadas. Serão executadas todas, ou não serão executadas nenhuma se houver contingenciamento, mas não pode fazer nenhuma discriminação porque a imposição é constitucional. Eu no Ministério, eu estava lá e eu fico olhando para alguns oposicionistas que eu executei a emenda dele. Pois agora teria sido importante o presidente comunicar isso, né, deputado? Ele comunicou. Nós estamos sofrendo no Brasil um grande problema aí. Olha, eu vi, inclusive, não tem espaço. Algumas pessoas de maior responsabilidade embarcando nisso. A farra das emendas. Olha, vamos ter calma, porque hoje você pode até dar preferência, mas você não vai discriminar ninguém votando a favor ou contra. E tem alguns dados interessantes. Alguns que tiveram, inclusive, uma liberação de emendas até muito alta, votaram contra o governo. Sim. Pois é. Então, é interessante saber isso. Agora, essas coisas não passam. Então, aí ele colocou uma questão que é importante na compreensão. O momento em que você tem grandes votações importantes, as questões que envolvem interesses da sociedade afloram. Claro. Porque esse é o momento para decidir. Se não tiver em discussão nada de importante no relacionamento dos interesses da sociedade no Congresso Nacional... Isso não chega na mídia. Não chega, demora. É um problema que você tem que ter aquele que leva... Não, no momento em que o Congresso é chamado para essas grandes decisões, as coisas afloram. E é importante a gente ver uma coisa que é o momento. O momento agora é de oportunidade. O Carl Jung falava sempre em sincronicidade, que são questões que têm um significado, né? Não é uma coincidência causal, é uma coincidência de significado. Então, esta impopularidade do atual governo, ela, de maneira muito hábil, ela está sendo usada explorada para favorecer a adoção de medidas impopulares. Claro. E que são necessárias. E nunca, e isso é impressionante, em um ano se fez o que não se fez em 20, 30 anos. O volume de reformas necessárias que estão sendo postas na mesa... Imagina se você vier agora... Só um governo impopular poderia ter essa capacidade.
né? É preciso também entender um pouco esse pensamento conservador que as pessoas não entendem. É o momento, é esse. E esse é o presidente que pode fazer. Tem um dado interessante, isso que você está dizendo. Eu não diria que precisaria ser um governo impopular. Um impopular em aspas. Mas é um governo que não busque popularidade fácil. Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Tem uma grande diferença aí. Que tenha um mínimo de compreensão de que ele está governando por um tempo, mas o que ele fizer tem que ter continuidade no tempo. Mas o senhor sabe e não que se nesse preocupar ponto... apenas com o que vem. Então, nesse sentido, todo governo reformista é um governo mais estadista do que o populista, que o populista faz para hoje. Exatamente. Eu preciso ter minha popularidade agora. E há uma coisa importante. O país paga por isso. O povo fala assim, por exemplo, determinados analistas de mídia, mas o povo está apático, não está indo às ruas. É lógico, porque aí tem uma outra questão de ordem junguiana que a gente tem que observar também, que é o inconsciente coletivo, né? Então tem um cumprimento de um papel nesta impopularidade que é muito importante. É como o John Wayne, que chega lá no salão e fala assim, olha, eu não vim aqui ganhar concurso de simpatias, vou pôr ordem na casa. Essa visão do papai, né? Essa visão que está na Bíblia, né? O maior canalha da Bíblia chama-se Rei Davi, né? Canalhão, né? Mas abençoado por Deus, né? Está lá escrito na Bíblia, né? Por quê? Porque era o cara que ia adotar as medidas necessárias, mesmo que não fosse um cara muito simpático, digamos assim, para o ambiente. Então, essa visão está no inconsciente coletivo. A população sabe que é ruim, né? Que é amargo, mas ela sabe que alguém precisa adotar essas medidas. E que estão acontecendo, na verdade. E elas estão ocorrendo. E agora vem as piores, né? Entre aspas. Reforma política e previdência. A gente precisa ter a responsabilidade de consultar fontes mais que nunca, né? Tinha que entrar em contato com você, porque você está ajudando muito ele. Nós estamos ajudando o país agora. É a hora. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Você está fazendo uma análise que é importante ter e que falta, de vez em quando, de querer ver muito mais as articulações políticas do que ver. Eu também entrei um pouco numa discussão dessa, mas o Brasil desistiu. Teve um desses blogs aí, até muito influentes, mas que fez uma avaliação de que, como não teve manifestação em relação a essa questão da licença, ele culminou dizendo: o Brasil desistiu. Como se não tendo havido a manifestação, como se o Brasil, deixa para lá, não vale nada. Não é bem isso. Eu acho que o que você está colocando, eu não uso a Bíblia porque não é um livro... Eu já li, mas não é assim. Mas é um marco histórico. Mas sabe o que contei lá. E ensina. Sabe o que contei quando ele disse a situação. A análise é um pouco daquilo de que a sociedade brasileira fez uma grande intervenção. O impeachment não foi produto das forças políticas, foi da sociedade. Mobilizada e levou a se fazer. Deputado, quando se fala em mobilização popular, isso existe mesmo? Não, eu quero saber, eu quero entender. Não. Aqui em São Paulo a gente viu 1 milhão na Paulista, 6 milhões pelo Brasil afora, e que veio do nada. Que veio meio... Vou acrescentar, deputado. O que me parece é que aquele 1 milhão de pessoas que esteve na Paulista, lá no Congresso eles dão risada da gente. Não. Ao contrário, o impeachment só aconteceu por conta disso. Exatamente. Ninguém faz impeachment sem isso, não. Ali na sociedade seria muito mais fácil, por exemplo, fazer o que Temer hoje fez e que se dizem. Não, deixa para lá, os deputados vão ter suas emendas atendidas, estão com seus ministérios, e lá teve ministro que saiu do ministério, foi lá e votou pelo impeachment de Dilma. Existe uma coisa chamada... Por quê? Porque responder a essa sociedade estava mobilizada. Que é o consenso mudo. O consenso mudo é assim. E nada mais que não é possível para o humor da sociedade do que um congresso. Agora eu vou dar um dado interessante para vocês. Eu estou em frente ao protestódromo da cidade, né? Que é o vão do MASP. Nós temos de 1 a 2 manifestações por semana naquele lugar. Não importa o volume, mas a quantidade, pessoal... A democracia. E também a quantidade e a variedade de assuntos. Exatamente. Mas o que eu digo é que você precisa ter um sentimento na sociedade de mobilização que muda o sentimento do Congresso. É mais forte do que qualquer governo. Acreditamos. Agora, não teve na sociedade nenhum movimento, não é que o governo seja benquisto. Exatamente. Ao contrário.
Parece que, se as pesquisas levavam em consideração, ele é até mais rejeitado do que benquisto. Não é? A popularidade dele é o lá número embaixo. dele é de margem de erro. Mas o sentimento 5%. da sociedade não era um Perfeito. sentimento de tirá-lo. Perfeito. Não era o sentimento, porque Tem não um houve consenso. nenhuma manifestação. Nenhuma. Claro, e não tinham aqueles que queriam, que estavam lá votando, e tinha uma parcela significativa que votou pela concessão da licença, mas a sociedade como um todo deixou aquilo para que o Congresso decidisse e ela tranquilamente aceitou que fosse lá decidido democraticamente. Alguns fazendo manifestação, várias manifestações, e isso é próprio da democracia. E que bom certas que a gente tá mídias, fazendo inclusive, quebraram a cara, porque se percebe hoje que a sociedade está muito mais amadurecida, Sim. ela não é manipulável. Né? Agora, ela até pode dar um índice de audiência necessário, mas ela não cai. Consegue até identificar os posicionamentos identifica claramente. dos veículos. Né? Eu digo o nome, não tem problema, porque eu vivi um outro momento em que ela também quebrou a cara. Na campanha, por exemplo, das diretas, sim. A Globo, a televisão Globo não noticiou coisa alguma do início das manifestações pelas diretas, quando tinha viabilidade. Não era essa brincadeira de hoje, que as eleições diretas estão aí, menos um pouco mais de um ano. Existe. Vai estar na Constituição, daqui a um ano e pouco vai ter. Então, ficar pedindo. Mas não quando se pediu, quando não tinha, no período ditatorial. A Globo não noticiava nada, mas cresceu de tal forma que aí não tem teve que noticiar. Ao contrário da agora, que ela noticiava demais e vai começar a desnoticiar, porque não adiantou. Não colou, Exatamente. E que a gente acaba percebendo esse direcionamento, né? Incrível. Eu quero comentar Por favor, a fala do Hamilton. Como você está alinhado com o nosso momento, né? Bacana, fiquei com vontade de fazer alguns cursos. Não, opa, estamos lá. Está bem alinhado com o que a gente precisa, né? Abrir novos mercados, novas praças. A ideia é oferecer o que o mercado está precisando aí de aproveitar que a Érica informação. está aqui, ela não é desse segmento, ela pode participar, ela pode frequentar Claro, cursos, aberto como isso a qualquer acontece? interessado. Deixa eu dizer porque ela lá, inclusive com o nosso Natalino, que é uma grande figura, bem dinâmico, porque não começa também a fazer a Universidade do Verde? Nós temos a universidade, tem até o nome lá. Começou na gestão do Eduardo Jorge, que é a Universidade Alma Paz. É a Universidade de Meio Ambiente. Sim, está formando também assim? Sim, o programa da Alma Paz é aberto, então, é gratuito e vale a pena. Diga ela para dizer quais os cursos, porque vai ter também, vamos perguntar como é que chega lá, porque mas é um você está falando, qualquer forma, essa questão uma... das áreas contaminadas, a ocupação dessas áreas todas, a gestão do resíduo. Então, mas uma das nossas... Você vai ter a educação não como educação integral, mas permanente. Sim. É educação permanente. Sim. A sociedade vai Portas ter que buscar abertas, isso, né? tudo. E um dos nossos objetivos várias coisas lá... ficando lá para trás, que já não tem mais universidade para aquilo. Já não mais interessa. Já são... esse fórum nosso também tem esse papel. Né? Nós vamos buscar colocar uma questão que afeta a todos, mas que a pessoa... Eles não estamos percebendo, vai... Você passa na Avenida Paulista para baixo, para cima, tal, é sempre aquela fisionomia. Né? Às vezes, hora ou outra, vem um projeto de revitalização da Paulista. Mas cadê o verde da Paulista? Né? Por que não, né? Pensar num grande corredor verde ali? Né? Olha, nós estamos no finalzinho já do Gente que Fala, mas, deputado, eu não posso perder a chance desta pergunta da Vera, que está no Rio de Janeiro, através do Facebook, pergunta sobre a chance de termos Roberto Freire como candidato à presidência 2018. Não tem chance, não. Já descartou assim? Já foi candidato, né? Sim, já fui em 89. É. Mas, olha, é simples, não é? Eu sou de um pequeno partido, isso ainda tem influência, e mais do que isso, a gente tem que estar preocupado com a nova geração política que vem aí. Né? Não digo nem do novo ou do outside, não. Mesmo na política tem grandes quadros e é importante entregar para isso. Eu acho que estamos vivendo um momento de mudança.
e é importante alguém que siga. Eu já não tenho muito segmento, até pela idade. Né? A gente pode até chegar, mas chega junto. É melhor abrir para as novas gerações. Eu tenho muita clareza disso e nós estamos buscando e acho que o país está precisando disso. E o PPS no estado de São Paulo? É outra pergunta que eu não posso Olha, me o PPS aqui tem uma excelente relação com o governo do estado e estamos também juntos aqui na prefeitura da capital. Né? A relação com o PSDB, apesar de toda a crise que o PSDB está enfrentando, e é verdadeira. Agora, assim, com qual PSDB, né? Mas o PSDB, em geral, está vivendo a crise porque atinge a todos. Atinge a todos. Atinge a todos. Mas, de qualquer forma, ainda aqui, especialmente em São Paulo, uma estrutura política de excelentes quadros formados na sociedade. Tem uma coisa interessante que eu sempre digo quando falo muito do PSDB. No PSDB ninguém vai dizer que os seus denunciados, os que estão sendo investigados, são heróis do povo brasileiro. Não vão dizer. Pelo menos tem essa dignidade. Perfeito. São companheiros seus, sabem dos problemas, podem estar sofrendo, mas não vão aqui estar passando por blindar e nem dizer que é herói de coisa alguma. Essa é uma grande diferença. Milton, como se faz para entrar em contato com o Secov, a Universidade Secov, para participar dos cursos? No nosso site, que é universidadesecov.com.br, tem todo o programa e todas as formas de contato, e-mail, ensino à telefone. Distância também? Ensino à distância também. É aulas em transmissão online ao vivo. Nós temos crescido bastante nesse segmento de online e a gente, inclusive, abrange o país inteiro, porque os conteúdos que a gente oferece são muito bons e pessoas do Brasil inteiro têm assistido às nossas aulas. Érica Gartner, como se participa do primeiro Fórum Verde Vivo? Há um site, alguma coisa que se possa inscrever? Entrando pelo site da Associação Paulista Viva e da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, no dia 9/8 é aberto, no Conjunto Nacional, no Cine Arte. Quarta-feira. Isso, das 14 às 19 horas. 2 mesas de debate, mediação, primeira mesa, plantas invasoras, André Graziano. E segundo, o Raul Cánovas, que é um paisagista, ele fala que é o argentino mais brasileiro que existe, tá? Não temos tempo para mais nada. A vida toda eu achava que o Raul era Canovas, agora eu vi que é Cánovas. Agradecendo a Érica Gartner, ao deputado Roberto Freire, ao advogado Pinheiro Pedro e também ao administrador Hamilton Leite, que participaram desta edição. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.